Olá, bem-vindos ao nosso canal A Vida Louca. Meu nome é Pedro, eu e minha família passamos um ano viajando de motorhome pelos Estados Unidos e uma das primeiras dúvidas que a gente teve quando a gente estava iniciando a nossa jornada foi qual tipo de motorhome comprar, né? Porque tem tanto tipo de motorhome diferente aqui nos Estados Unidos, tanta variedade, né? E a gente não sabia nada de nada, então eu tô fazendo o vídeo que eu gostaria de ter tido quando eu tava começando, né? O pessoal tá procurando, tá começando, geralmente fala assim, qual que é o melhor tipo de motorhome que você pode comprar? Não existe melhor tipo de motorhome, né? Todos eles têm prós e contras, né? Então tudo vai depender do que você tá procurando no motorhome. Como isso é uma pergunta muito individual, eu queria passar pelos tipos mais comuns de motorhome e destacar os prós e os contras, né? Para você ter mais aí uma ferramenta para te ajudar a decidir qual tipo de motorhome faz sentido para você e para sua família. Primeiramente, eu gostaria de fazer um esclarecimento quanto ao uso da palavra motorhome. Eu sei que no Brasil esse termo geralmente é um termo universal que descreve uma casa sobre rodas, né? Mas no caso dos Estados Unidos não é assim. Como eu moro nos Estados Unidos, eu sei que tem muita gente assistindo o canal para pegar dicas específicas para cá, para a terra do Tio Sam, eu vou abrir dando uma explicação básica da terminologia para vocês. Aqui nos Estados Unidos, o motorhome é classificado como um veículo que tem motor. Motorhome, daí o nome. Então, se é um veículo que consegue gerar tração a partir dele mesmo, né, ele é um motorhome. Então, um exemplo disso seria um ônibus, uma van, até uma Kombi, né, seria considerado motorhome aqui nos Estados Unidos. Do outro lado, a gente tem os rebocáveis, que é exatamente o oposto, né? Os rebocáveis são veículos que precisam de um outro veículo puxando eles, rebocando. No caso, o quinta-roda que eu moro, trailers mais comuns que a gente vê por aí, o Airstream, esses são rebocáveis. E existe um termo que abrange os dois tipos. Quando a gente está falando aqui nos Estados Unidos de qualquer tipo de casa sobre rodas, o termo que a gente usa é RV, que é Recreational Vehicle, que é veículo recreativo, né? Os dois tipos, tanto o motorhome quanto o rebocável, são veículos recreativos. Daí o nome do nosso canal, né? Fica a curiosidade, RV da Louca, né? É um trocadilho aí que a gente achou que ia ser bonitinho, mas que dificulta bastante a galera achar o canal no YouTube. Então no vídeo de hoje eu vou cobrir os motorhomes, que é a primeira categoria, e no próximo vídeo, na parte 2, eu vou cobrir os rebocáveis. Então vamos começar falando dos prós e contras do motorhome em geral, né? Todo motorhome vai ter esses prós e esses contras. O pró do motorhome que faz ele mais vantajoso comparado com o rebocável é a manobrabilidade, né? Você não tem um veículo puxando o outro, então quando você dá ré é muito mais fácil, para você entrar e sair dos lugares é muito mais fácil. Uma outra vantagem é o conforto. Geralmente nos motorhomes você pode viajar com conforto. Enquanto tem uma pessoa dirigindo, a outra pode estar até usando o banheiro, pode estar deitada na cama, dormindo, pode estar sentada no sofá lendo também. É uma vantagem enorme dos motorhomes. As desvantagens dos motorhomes são, primeiramente, o preço, né? Geralmente eles são muito mais caros do que os rebocáveis, justamente porque eles têm um sistema complexo ali que os rebocáveis não têm, né? Um sistema de motor, transmissão, tudo que um carro vai ter e mais tudo que a casa vai ter. Então você pode imaginar aí que o custo vai ser pelo menos o dobro, né? O outro problema que você vai encontrar com o motorhome é a dificuldade de você fazer reparos. Primeiro porque ele tem essa mistura da casa com carro, não é fácil, não é qualquer pessoa que pode reparar. Se você for fazer o conserto você mesmo, geralmente o acesso vai ser mais difícil. E tem o terceiro ponto que para mim é o pior de todos do motorhome, é o fato de que se você precisar deixar o seu carro no mecânico, você está deixando a sua casa no mecânico, né? Uma última desvantagem do motorhome, na minha opinião, é o fato de que você vai precisar, geralmente, não em todos os casos, mas geralmente você vai precisar de um segundo veículo para você conseguir se locomover assim de forma local, né? Fazer compras, etc. Porque vamos supor que você tem um ônibus, você não vai tirar o ônibus toda vez que você quiser fazer compra. Isso aí é uma mega desvantagem, porque quando você tem dois veículos, você tem dois motores, duas transmissões, você tem que gastar combustível duas vezes, né? Tudo isso aí multiplica por dois, né? Todas essas dores de cabeça. Mas então, agora que a gente falou dos prós e dos contras, vamos falar das classes. As classes de motorhome, elas são padronizadas. Você tem classe A, classe B, classe C e classe Super C. A classe A são os ônibus, né? São aqueles ônibus enormes que a gente vê por aí pela estrada nos Estados Unidos. Pode ser um ônibus feito de forma artesanal, né? Como um schoolie, por exemplo, que é o ônibus escolar que as pessoas convertem num classe A, num motorhome. Ou pode ser um ônibus que você simplesmente vai lá e compra, né? Aqui do lado tem um exemplo, tem um ônibus aqui estacionado, um classe A. Do outro lado também tem um classe A. Classe A é extremamente espaçoso, é extremamente confortável, é extremamente luxuoso. Ele geralmente inclui coisas que em outras categorias são consideradas opcionais. Eles geralmente vão ter um gerador embutido, eles
geralmente vão ter o Auto Level, que você aperta um botão e ele nivela o RV todinho para você. Um tanque de esgoto grande, tanque de água grande. Ele é feito para você morar. É bem espaçoso para você guardar suas coisas, é bem espaçoso do lado de dentro. Geralmente vai ter vários slides que abrem, né? Classe A é fantástico quando se trata de imitar uma casa, né? Agora, quais que são as desvantagens do Classe A? A primeira desvantagem é que ele geralmente é um pouco grande, ele vai ter mais de 30 pés, ele vai ser o mais difícil de você conseguir manobrar de todas as categorias, né, de motorhome. Além disso, você pode ter uma certa dificuldade de achar acampamento, né? O motorhome, por ser muito grande, nem toda a vaga ele vai caber. Isso é um problema que eu tenho também com o meu quinta roda. O segundo problema é o preço. O Classe A é um dos veículos mais caros. Você consegue achar Classe A por 50 mil? Você consegue, usado. Mas, geralmente, eles vão estar na faixa de 100, 200, 250. Você tem até Classe A de $1 milhão, né? O próprio Smith acho que tem um. O preço varia bastante, mas, em geral, eles são mais caros do que as outras classes, né? Combustível também é uma preocupação. Você está lidando com um veículo grande, pesado, você vai chorar toda vez que você vê o posto de gasolina. Ainda mais se esse Classe A for gasolina, aí você vai gastar mais ainda, né? Porque a diesel, pelo menos, você tem aí uma certa economia. E a última coisa que eu quero mencionar foi uma coisa que eu descobri quando eu estava fazendo essa pesquisa, né? E a razão que a gente desconsiderou o Classe A pra gente é o fato de que dificilmente eles vão ter 2 quartos. Geralmente a parte da frente fica destinada ali só para você dirigir, né? E você tem aquelas poltronas que você consegue virar e tudo, mas a parte de trás é onde fica o quarto. Então, raramente você vai ver um Classe A com 2 quartos. Então, acaba que não é ideal para quem tem filho, né? Ainda mais filho pequeno, porque se você precisa de 2 quartos, como era o nosso caso, você acaba não tendo essa opção. Classe A é ideal para o casal que tem um pouquinho mais de dinheiro e quer ter conforto. Eles querem viajar, mas eles não querem abrir mão do conforto da casa, né? Eu vejo muito casais que já se aposentaram ou estão se aposentando, têm mais dinheiro guardado, né? Que guardou da vida toda, eles pegam aquele dinheiro, compram um Classe A e vão viajar pelos Estados Unidos, né? Agora vamos falar do Classe B, Van Life, né? Não sei se vocês assistiram no Nomadland, eu assisti essa semana aqui. O Classe B foi popularizado aí durante a pandemia, né? Todo mundo ficou meio que apaixonado pelo Classe B. Classe B é o quê? A van, né? Uma Kombi, digamos assim, poderia ser considerado um Classe B. Mas em geral vai ser uma van mesmo. O Van Life é extremamente popular, né? Super romantizado. Mas como todas as outras categorias de motorhome, tem prós e tem contras, né? O primeiro pró é o melhor de todos, né? Extremamente compacto, você para ele em qualquer lugar, você para até numa vaga de estacionamento, você consegue manobrar e entrar em qualquer acampamento com a maior facilidade, você consegue achar vaga fácil lá no Yosemite, por exemplo, que é super difícil, super competitivo, né? Uma outra vantagem dos Classe B é que eles são bem customizáveis, né? As pessoas às vezes compram a van vazia e fazem do jeito que eles querem, né? E mesmo quando você compra ela de fábrica, você consegue fazer algumas modificações, assim, relativamente fácil. E o terceiro e último pró é o combustível, né? Você vai gastar bem menos combustível com uma van do que, por exemplo, com Classe A, né? O Classe B, ele é mais leve, ele acaba por ser mais econômico também. Agora vamos falar dos contras. Primeiro e maior de todos, é apertado. E é apertado pra caramba. E o pessoal às vezes não se dá conta de quão apertado que é até eles morarem numa van. Você não consegue ficar em pé direito, dependendo do layout. Você às vezes não tem banheiro. E mesmo quando você tem o banheiro, ele tem poucos galões, né? Então sua autonomia fica bastante limitada. Você tem poucas opções de storage também, né? Você não consegue guardar muita coisa nele. A terceira limitação é a dificuldade de você levar um veículo extra, né? O contra de todos os motorhomes é o fato de que você geralmente vai precisar de um segundo veículo. No caso do Classe B, mesmo que você precise, vai ser difícil levar, entendeu? Porque você pode até levar uma bicicleta elétrica, alguma coisa assim para andar na cidade e tal, mas você não vai conseguir rebocar um outro veículo, porque a van geralmente ela não vai ter força suficiente para isso, né? Dependendo do tipo de veículo. Isso significa que toda vez que você precisar fazer compra, a casa vai ter que ir junto. Toda vez que você precisar dar uma saidinha ali, só ir no banco, fazer alguma coisa, a casa vai ter que ir junto. Se você tá em 2 pessoas, a pessoa que não precisa sair de casa vai ficar um pouco chateada, porque toda vez ela vai ter que sair de casa junto com você ou ela vai ter que ficar sentada na cadeirinha esperando a casa voltar. Eu vejo gente também que fica preocupada, né? De você estacionar na cidade, por exemplo, você vai indo passar o dia na cidade, você estaciona no estacionamento público e você fica preocupado de alguém entrar na sua casa, né? Que você tá entrando no seu carro, tá entrando na sua casa, tem acesso a todas as suas coisas ali. Um último contra que eu vou citar aqui é o preço. Por incrível que pareça, os Classe Bs, eles são os veículos que têm o pé quadrado mais caro de todos, tanto os rebocáveis quanto os motorhomes. O Classe A, ele é caro, mas ele é grande, né? Então
equilibra. O Classe B ele é tão caro quanto o Classe A, mas ele é pequeno. Então você vai gastar aí no Classe B facilmente em torno de 50 a 100 mil dólares, né? Pelo menos aqui nos Estados Unidos é difícil você achar qualquer tipo de van de fábrica por menos que isso. Você pode construir a sua, mas você tem que incluir o tempo de trabalho, né, no cálculo. Então, para quem que a van é ideal? Para quem que o Classe B é ideal? O Classe B é ideal para um casal jovem, né? A gente vê aí vários casais jovens, eu tenho certeza que se você segue a gente, você também segue eles, que vão do Brasil até o Alasca, né, e tal, e funciona muito bem para um casal que não liga de aperto. Eu já tive meus anos aí que eu passei com a Thaisa, a gente pedalando e dormindo em barraca, fazendo uma série de aventuras. Realmente é muito legal, assim, se você não liga pro desconforto, se você quer mesmo é curtir, quer mesmo aventura, que é a acessibilidade, a van é legal. Então agora vamos falar do Classe C. O Classe C, ele é meio que assim o melhor ou o pior dos dois mundos, né? Ele é meio que um híbrido entre o Classe A e o Classe B. Ele geralmente fica num chassi de van, um chassi daqueles caminhões menores. O jeito que você consegue identificar o Classe C é que ele geralmente tem um sótão em cima, né? Que eles chamam de Eric. Um sótão na frente, onde consegue dormir uma pessoa. O Classe C, ele é muito versátil, porque ele é pequeno, ele geralmente tem slides, ele geralmente vai ter tudo que o motorhome precisa. Ele tem banheiro, tem sala, tem cozinha, tem bastante storage do lado de fora. Ele é um excelente híbrido entre o Classe A e o Classe B, em termos de custo-benefício, né, digamos assim, entre o espaço e o tamanho, né, para você conseguir manobrar. Um outro pró é que geralmente eles têm motores da Ford assim bem padrões assim de van daqui. Ele é difícil de quebrar e quando eles quebram é um conserto que na maioria das vezes é simples, é mais fácil de encontrar mecânico, mais fácil de encontrar peça. Por outro lado, tem os contras. A maioria dos Classe 6, por ter esse tipo de motor, ele vai ser um motor a gasolina que consome demais, consome bastante, né? Outro problema é a falta de opção de layout. Geralmente eles vão ter mais ou menos o mesmo layout, um quarto lá atrás, a cama em cima, né, que acomoda bem um adulto ou adolescente, mas não uma criança, porque você tem que subir uma escada para chegar lá. E aí você tem uma sala, cozinha e banheiro. Acabou. Não tem muita variação. O terceiro contra é o preço. Geralmente eles são salgados também, porque como todo motorhome, né, assim, se você quiser comprar um Classe C, vai sair entre 80 a 100 mil dólares. É o que as pessoas costumam pagar aqui nos Estados Unidos. E o último contra é que ele consegue rebocar um outro veículo, mas depende do veículo. Tem que ser um veículo bem pequeno, um Mini Cooper, talvez um Smart, um carro bem pequenininho, você consegue rebocar, diferente da van, que às vezes nem isso, né? Eu vejo o Classe C como um veículo ideal para um casal de meia idade que tem, assim, talvez um filho adolescente, sabe? Porque eles têm um quarto lá nos fundos, o filho adolescente tem a cama em cima da cabine do motorista, né? Você vê muito na estrada, Classe C, com 3 pessoas viajando, né? 3 pessoas eu acho que é um número ideal para esse tipo de veículo. 2 também não seria problema, claro, né? Mais espaço, você pode trazer um visitante aí. Além do Classe C, existe uma outra categoria que chama Classe Super C. Uma versão do Classe C, mas mais luxuosa. Ela geralmente tem um chassi maior, às vezes esse chassi até de caminhão mesmo, caminhão grande. Vai ter slides dos dois lados, vai ser um veículo grande, confortável, luxuoso, quase como um Classe A. Ele é um dos motorhomes mais caros que você vai encontrar depois do Classe A. Então você vai achar ele assim em torno de 250 a 600, 700 mil dólares, mais ou menos, é a faixa de preço de um Classe Super C. Ele não é barato, não. Então é isso aí, gente. Nesse primeiro vídeo a gente cobriu só os motorhomes. No parte 2 desse vídeo a gente vai falar sobre os rebocáveis, que aí vai incluir quinta roda, né, travel trailer, etc. Se ficou alguma dúvida aí sobre algum desses motorhomes que a gente citou, ou se faltou algum que a gente não citou, fala aí nos comentários. Também, se você já tem seu motorhome e você sabe que ele tem prós e contras, fala pra gente quais são os prós e os contras que você achou no seu motorhome, né? A gente só morou nesse modelo aqui, então tudo que eu tô falando é baseado no que eu tenho visto e conversado com outros donos de motorhome, mas não necessariamente experiência minha, né? E é isso aí, se você gostou do vídeo, dá seu joinha, não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho, e se a gente não se vê na estrada, a gente se vê no próximo vídeo.